Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 3, que tem por tema Somos Todos Um. E na mensagem valiosa nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. João 17, 21. Bem, só passando para lembrar, professor, que na página número 15 da sua revista, você vai encontrar o Começando a Aula. Começando a Aula, ele é como se fosse um subsídio para que você tenha ali conteúdo para trabalhar na sua aula, durante aquela aula específica. E todo Começando a Aula, ele vai ter o Preparando a Lição. Dentro do Preparando a Lição, tem uma dinâmica. E o intuito da dinâmica é fazer com que o aluno já se prepare para o que vai ser trabalhado naquela aula. É como se fosse um exemplo, né? Vamos dar um exemplo desse tema? Vai estar lá na dinâmica. E assim, vai criar ali com ele uma familiaridade com o tema e no final ele terá um maior aproveitamento do que foi trabalhado, tá bom? Quando a gente fala de sermos um, né, de sou um com o Pai, nós temos que pensar num corpo humano, né? O que é um corpo humano? O que é ser um? É isso aqui. Não tem como o braço direito querer ir para a esquerda, o direito querer ir para a esquerda. Como é que vai ser, né? O corpo humano, ele anda numa só direção. Não tem como a minha mão querer ficar aqui e o meu pé querer andar. Vai todo mundo junto para uma só direção. E assim somos nós em Cristo. Quando a gente fala de reino, a gente não pode falar de divisão, a gente não pode falar de grupo A, grupo B, grupo C. Todos somos um só em Cristo. E o nosso objetivo enquanto igreja é a salvação, é morar com o Senhor nas alturas. Então, professor, sempre trabalhe com adolescente, todos nós iremos morar com o céu, nos céus. Ah, mas eu não falo com meu amiguinho. Ah, mas a amiguinha não fala comigo. Não pode, todos nós seremos um só em Cristo. E nessa faixa etária é muito comum esse tipo de comportamento acontecer, porque eles estão ali se desenvolvimento, né? Estão ali aprendendo, estão maturando as emoções ainda. Então é sempre importante a gente explicar para ele que todos nós iremos para o céu. Por isso é importante que todos nós devemos amar e respeitar uns aos outros. Amar assim como Jesus nos amou, como Deus nos amou e deu seu único filho para morrer por nós por amor. Tá bom? Dica da psicologia. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, é importante entender que todos nós estamos em desenvolvimento, independente da idade, nós estamos em desenvolvimento, né? O adolescente também está em desenvolvimento, está em maturação, está em mudança também. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala sobre 3 aspectos do eu, que são o físico, cognitivo e o psicossocial. O que seria o desenvolvimento físico? É o crescimento do corpo, né? É a mudança do corpo, são as habilidades motoras, aquele adolescente já consegue correr melhor do que corria quando era criança, consegue praticar um esporte melhor do que fazia. Então é esse crescimento do corpo, os pelos que crescem, a voz que muda. Então esse aspecto da mudança, ele está dentro do desenvolvimento físico. Tem também o cognitivo, né? Que é as habilidades ali da linguagem, do pensamento, de tomada de decisão, né? A gente começa a pensar, tem um raciocínio mais lógico, começa ali a diferenciar o que é abstrato, o que não é abstrato. E por último, tem também o psicossocial. O psicossocial, ele tem a ver ali com as emoções, com as relações ali um com os outros, como é que eu me comporto com o outro. É nessa faixa etária, por exemplo, que acontece um distanciamento dos pais. O adolescente começa a querer se encontrar. Então ele começa a querer pertencer a grupo, fazer parte de grupo, e isso tem a ver com o desenvolvimento psicossocial, tá? Então esses são 3 marcos ali, né, desenvolvimento do adolescente, dessa faixa etária. Porém, é muito importante para que esses 3 movimentos ocorram de forma saudável, que nós ficamos de olho. Não é porque a gente está desenvolvendo, que está desenvolvendo, deixa ele para lá. Não, tem que ficar de olho, tem que ter uma escuta ali acolhedora, tem que ter um olhar, até para ver se está dentro do esperado, se ele está conseguindo ali amadurecer dentro do esperado, se as mudanças de humor estão dentro do esperado, e qualquer imprevisto, qualquer oscilação de humor, até mesmo no crescimento, nós temos que ficar de olho até para conseguir pedir ajuda,
tá bom? Bem, antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de lembrar você, professor, dessa faixa etária linda, que é o 12 a 14 anos, que você encontra um recurso pedagógico feito, pensado com muito carinho, com muito amor, para implementar ainda mais a sua aula, para que seus alunos tenham ainda mais entendimento e compreensão do que foi trabalhado, que é o Piltin Adolescer Mais. O Piltin é um programa de incentivo à leitura. Ele vai fazer com que os seus alunos trabalhem ali nele também o desenvolvimento do que foi lido, do que foi trabalhado, que ele consegue ler e entender. Isso vai ser bom para ele não só na EBD, mas também na escola, em outros lugares que ele está inserido. Então, professor, não deixe de baixar gratuitamente o Piltin Adolescer Mais no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br, e faça ali ao final de cada aula uma roda, leia, peça um para ler, o outro para ler. No final, comente sobre o tema para que seu aluno tenha uma maior compreensão do que foi trabalhado. Bom? E o Piltin dessa lição, ele tem por tema as abelhas e o corpo de Cristo. E uma partezinha que me chamou a atenção diz assim: nós devemos levar a mensagem de esperança e a luz que é Jesus para este mundo perdido. Para isso, precisamos viver em unidade, amor, respeito e comprometimento com a palavra de Deus, para que possamos cumprir com excelência nossa missão e garantir o bom funcionamento do corpo de Cristo. Então, professor, cada tópico, cada tema tem a ver com a lição que foi trabalhada. Então, ao final, olha, o que você achou do que foi lido? Tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar? E assim ele vai compreender ainda mais o que foi trabalhado, ok? Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus permitir. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal caso não for inscrito. A paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau!